diferença não, com um detalhe. No ano passado, o Flamengo se complicou no jogo de ida na pataquada do Léo Pereira, tomou um gol, perdeu por 1-0, ganhou o jogo em Belo Horizonte, o seu Pedro perde um gol no final do primeiro tempo, que era um gol do 2-0. Aí foi para os pênaltis e perdeu. Dessa vez nem foi para os pênaltis. E o Flamengo finalizou dos 2 jogos contra a Vitória 47 vezes, fez um gol, 2 gols. E finalizou nos 2 últimos jogos, Grêmio e Vitória, 46 vezes, fez um gol. Aí fica difícil, né? Eu não acho que foi falta de empenho, não. O time até se empenhou, não foi modo banana, é modo arame liso. É o time que não faz gol. Não faz gol. Jogadores que não fazem gol. E aí acho que entra o trabalho dos técnicos, não só do Jardim, porque esse é um problema antigo, a incompetência dos jogadores. Não pode o Samuel Lino custar o que custou e não finaliza uma bola para o gol. Quando chuta, tem medo de chutar, baixa a cabeça. O técnico tem que cobrar isso, tem que mostrar para o jogador que está errado, tem que treinar, tem que orientar, tem que exigir que ele corresponda às expectativas que ele carrega, até pelo que ele custou ao clube. E o Pedro, com aquele peteleco, aquilo é um escárnio, aquilo é um deboche, aquilo é um momento de uma displicência inaceitável. Internamente, isso não pode passar em branco. É para chamar a atenção com muita veemência. Pegar o vídeo e mostrar e falar: filho, o que você queria fazer aqui? Qual era a sua intenção? Estava pensando que estava onde? Na praia, jogando com os amigos? Pelo amor de Deus. Agora, outra questão, o Rossi, né? Que falhou 2 vezes no segundo gol, 2 falhas ridículas. A segunda bola passou embaixo do sovaco dele. O primeiro saiu com mão de manteiga. Mas aí o goleiro que foi contratado não joga nem a Copa do Brasil. Você não sabe se ele está pronto para disputar a posição de fato, né? E no primeiro gol também do Eric, o Eric já fez um golaço no Maracanã. O seu Everton Cebolinha voltou trotando. Quando percebeu que o Eric estava livre e ia finalizar, tentou correr, era tarde demais. Golaço. E ontem o que aconteceu? O Samuel Lino ficou marcando a distância. Sabe que o cara tem um bom chute, que não acerta toda hora. No São Paulo não acertava, mas já tinha acertado no jogo de ida. Diminui o espaço. Não. Ficou observando, dominou, bateu o gol. Esse gol já condiciona o jogo. Do Vitória, eu só faço uma ressalva negativa, que é esse comportamento ridículo que o time teve no jogo do Brasileiro, repetiu ontem e em outros jogos. Que é toda hora se jogar, por qualquer contato, pedindo faltinha. Isso é insuportável. É um método que tem que ser combatido. O Samuel Lino também faz isso, do Flamengo, mas o Vitória, o time inteiro faz isso. É o tempo todo. Isso é muito chato. O outro, o Rafael Claus, foi muito mal, tolerante com a cera, tolerante com esse tipo de comportamento. É a única ressalva. No mais, o Vitória fez o jogo dentro das suas possibilidades, competiu, se mobilizou, encarou como tinha que encarar e mereceu a classificação. E o Flamengo foi uma vergonha, não por perder para o Vitória, mas pelo comportamento, pela falta de pontaria, pela incapacidade de fazer um gol para levar uma disputa de pênaltis, pelo menos. Tinha vantagem quando chegou ao estágio do Barradão, porque venceram o jogo por 2-1 no Rio de Janeiro. Enfim, a eliminação da Copa do Brasil, ela traz aí, de fato, um benefício indireto, que é o calendário mais suave, vai ter mais tempo para se preparar, mas essas datas, elas só valerão a pena se o time aproveitá-las bem. Depende do técnico, especialmente, né, do trabalho da comissão técnica. E acho que mais do que nunca tem que se questionar o trabalho do senhor José Boto. Já está quase 1 ano e meio do Flamengo e não consegue montar um elenco, fazer os ajustes necessários para que tenha jogadores com poder de decisão. E quando tem chance de vender um ou outro, não faz grandes negócios, investe mais pesado do que nos tempos do Marcos Braz. E a última contratação, com ótima relação custo-benefício, porque veio pelo salário sem pagamento de multa, foi o Varela, ainda no tempo da outra gestão. Para a mesma posição, ele pagou 9 milhões de euros do Emerson Royal, que é a reserva do Varela, que é o único lateral confiável do Flamengo hoje. O Alexandre está na fase muito ruim. Vai para a Copa do Mundo, mas tudo indica, né? Mas a fase dele é muito ruim. Não sabemos nem se ele está chegando ao seu ocaso, seu final de carreira. Então, assim, a eliminação pelo contexto é muito vergonhosa, pela maneira que foi eliminado o Flamengo. Não pelo Vitória. O Vitória foi merecedor, jogou o que poderia jogar. Tá vendo? Cortou. Lucas Arcanjo faz uma defesa que senta no chão, aí mexe o joelho. Gente, não dá. Isso aí no futebol tem que parar. E no Brasil, essa praga é o único senão que eu faço do Vitória. É o único. Agora, mereceu a classificação. O Flamengo fez um papelão nessa Copa do Brasil. E mostra que, quando trocaram de técnico, o problema maior não era o Felipe Luiz. Porque se o Felipe perdeu para o Lanús, o Jardim perdeu para o Vitória. Né? Se o Felipe perdeu para o Corinthians na Supercopa, o Jardim tomou 3-0 do Red Bull Bragantino. Então o problema está em outro lugar. Talvez esteja acima do senhor José Boto, que faz um péssimo trabalho. Olá, meus amigos.
Hoje é dia 14 de maio, e o Flamengo enterrou hoje, lá no Barradão, o sonho da Tríplice Coroa. Há muito tempo eu não vejo uma atuação tão ridícula, tão patética, tão fedorenta como essa do Flamengo. A única coisa que eu me lembro sobre o comando de Jardim, tão desastroso, foi a derrota para o Red Bull Bragantino, lá na casa do Bragantino. Mas hoje foi ridículo demais. Hoje foi ridículo. O Flamengo não perdia para o Vitória em Salvador há 8 anos. O Flamengo não perdia... Não, no Maracanã há 8 anos, no Barradão 11. Hoje chega lá, dependendo apenas do empate, todo mundo achou que está classificado. Natural. Ainda mais depois daquele amasso no jogo contra o Grêmio. Mas aí começa a história. Leonardo Jardim diz que não tem time A nem time B. Mas é óbvio que ele tem um time A e um time B. E ele hoje escalou o time B. Ele escalou Bruno Henrique no comando do ataque. Acabou. Quando você vê Bruno Henrique no comando do ataque, não interessa o resto, é time B. Qual é o sentido de escalar Bruno Henrique no comando do ataque? Já falei para vocês e vou repetir. Eu não renovaria com o Bruno Henrique no final do ano. Já há um bom tempo que ele é um jogador que não é nem sombra do que ele já foi. Ele foi gigantesco. Ele está na história do Flamengo. Ele é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Mas se for por ter sido o ídolo da história do Flamengo, então faz um contrato com o Zico, com 73 anos. O maior de todos. Ah, mas o Zico tem 73 anos. O Bruno Henrique vai fazer 36 ou 37. O Bruno Henrique não tem mais pique. Qual era uma das grandes vantagens do Bruno Henrique? Batia na frente, ó, passava por todo mundo. Ele agora não passa por ninguém. Todas as vezes que ele precisou de velocidade, ele perdeu a jogada. Nas poucas vezes que a bola chegou nele, ele deu uma cabeçadinha peteleca, o goleiro ainda fez pose, para fazer uma defesa bonita, e na outra cabeceou para o chão, que também não deu nada. Não dá mais, cara. Não dá mais. Não faz o menor sentido você, num jogo como esse, com o Vitória, você não ter o Pedro de titular. Porque, repito, o Leonardo Jardim diz que não, mas ele criou um time A e um time B. No time A joga o Varela, no time B joga o Royal. São sinais. No time A joga o Plata, é verdade, o Plata está machucado. Mas aí no time B joga o Luiz Araújo. Que coisa horrorosa o Luiz Araújo. O segundo gol nasce de uma cagada feita pelo Luiz Araújo, com a bola na ponta direita, lá no ataque. Ele, como de hábito, tenta um drible, perde a bola, vem o contra-ataque. O Rossi faz uma defesa monstruosa, mas é escanteio. E na cobrança do escanteio, o Rossi falha. O Rossi sai mal, dá um tapa para a entrada da área. O jogador do Vitória mete uma meia bicicleta e faz o gol. E ali 2-0, meu amigo. Aí acabou a história. Eu já estava achando 1-0 uma bosta. Ter que ir para os pênaltis com esse time do Vitória, com todo o respeito aos jogadores do Vitória. O time do Vitória é muito fraco, gente. Fez um golaço no primeiro tempo, achou um golaço do Eric. Belíssimo chute ali. Se alguém quiser culpar o Rossi, pelo amor de Deus. Aquela bola nem o Neuer, junto com o Júlio César, pegaram. Mas no segundo, depois de fazer uma grande defesa, porque a besteira do Luiz Araújo causou o contra-ataque, em que ele teve que fazer uma grande defesa, na cobrança do escanteio, ele saiu frouxo, deu um tapa para frente e o Flamengo tomou o segundo gol. Agora, sinceramente, cara, o Flamengo deve ter dado uns 300 cruzamentos altos sobre a área. O Flamengo fez uma jogada de linha de fundo pelo lado direito com o Emerson Royal, que não deu em nada, mas pelo menos ele foi a linha de fundo. Só que ele cruzou alto. Quando você chega na linha de fundo, cara, para você olhar a área, ver onde é que estão os teus atacantes, você cruzar rasteiro. Ou se não tem muita gente à vista, cruza rasteiro, porque de repente bate na perna de um zagueiro e entra.
Agora cruzou alto, ou o goleiro sai, pega, ou os atacantes, o zagueiro, tira de cabeça. É o seguinte, eu fico me perguntando, eu quero ver a entrevista do Leonardo Jardim. Eu espero que alguém pergunte isso a ele. Jardim, você veio para cá e o seu time só fez cruzar a bola alta sobre a área. Com um elenco milionário que você tem. Você joga para cruzar a bola alta sobre a área, é isso também. E passa 90 minutos cruzando bola alta sobre a área, gente. Aí eles estavam muito fechados. Abre. Você vai abrir chegando na linha de fundo. Aí não, aí tentavam entrar fazendo tabelas de toquinhos, com 300 zagueiros em volta. É claro que alguém vai cortar. É óbvio que alguém vai cortar. Toca para um, toca para o outro, tá aí 300 zagueiros em volta. Vão perder a bola. Ou acham que vão ficar entrando, tocando como se estivesse jogando contra o Rosita Sofia. O Vitória não é tão ruim assim. Não conseguiram. Aí começaram os chutes. O Everton Araújo, coitado, até fez um golaço no primeiro jogo com o Vitória, de fora da área. Mas deve ter dado uns 3 ou 4 chutes de fora da área. Hoje, tudo na lua. Cara, sinceramente, eu fico me perguntando. Eu não podia ser dirigente, cara. Não mesmo. Esse é o tipo do jogo que eu entraria no vestiário babando para perguntar para ele: vocês estão de sacanagem? Vocês viram o que vocês não jogaram hoje? O que é o Carrascal, gente? O que é o Carrascal? Uma jogada no início do segundo tempo que tinha tudo para ele chegar e arrancar e, de repente, até ele mesmo fazer o gol, dar um bufetão na cara do zagueiro do Vitória. Eu achei que vai ser expulso. Mais uma vez. Quantas vezes o Carrascal já foi expulso? Mas o pior não foi nem isso. O pior é que ele matou a jogada que poderia ter sido, ainda no início do segundo tempo, com 1-0 ainda, o gol de empate. Agora, vê que situação. O Flamengo terminou o jogo tentando levar para os pênaltis. Ridículo, cara. Ridículo.